Hoje, damos uma olhada no que esses arqueólogos acabaram de descobrir. A ciência e a tecnologia continuam avançando, dando-nos mais oportunidades de nos aprofundarmos nas criações de nosso mundo. O menino tropeçou em uma caverna peculiar escondida na península de Yucatán, no México. Ele cresceu, estudou e se tornou um arqueólogo, quando então retornou à caverna que havia descoberto quando criança. Desta vez como líder de uma equipe arqueológica. Embora isso possa soar como o próximo enredo de filme original da Netflix, é na verdade a história muito real de Luiz I. Luiz I era apenas um menino quando visitou a caverna pela primeira vez. Era 1966 e os fazendeiros descobriram a caverna oculta por acaso. Eles alertaram um importante arqueólogo mexicano, que prontamente fechou a entrada. Décadas se passaram, o estranho lugar foi esquecido, mas não por Luiz I. No ano passado, agora com 68 anos, levou os arqueólogos de volta a este segredo não perturbado abaixo da antiga cidade maia de Chichén Itzá, ao longo da extremidade norte da península de Yucatán, no México. O que ele contém, os pesquisadores anunciaram esta semana, é a descoberta mais importante na região desde a década de 1950. Centenas de artefatos maias incrivelmente bem preservados protegidos dentro de um tesouro arqueológico chamado Balancu, a caverna do deus jaguar. Balancu ajudará a reescrever a história de Chichén Itzá, disse o arqueólogo Guillermo de Anda, do Instituto Nacional de Antropologia e História do México, e diretor do grande projeto Aquífero Maia. Há centenas de artefatos arqueológicos pertencentes a 7 câmaras de oferendas rituais que foram documentadas até agora, estão em extraordinário estado de preservação. De acordo com a equipe, nos períodos clássico tardio, 700, 800 depois de Cristo, e clássico terminal, 800, 1000 depois de Cristo, da civilização maia, as secas na região de Yucatán obrigaram seus antigos habitantes a procurar água em outro lugar, em buracos naturais chamados cenotes, e nos extensos sistemas de cavernas que se ramificam a partir deles. Os maias encontraram não apenas água subterrânea vital, mas também algo mais, a divindade. Para os antigos maias, cavernas e cenotes eram considerados aberturas para o submundo. Explicou o antropólogo Rolly Moyes, da Universidade da Califórnia em Merced, que não estava envolvido com a equipe. A National Geographic. Eles representam alguns dos espaços mais sagrados para os maias, que também influenciaram o planejamento do local e a organização social. Eles são fundamentais e extremamente importantes para a experiência maia. Por causa disso, essas cavernas subaquáticas gigantescas, habitadas há muito tempo, podem revelar tantos segredos sobre a cultura misteriosa, quanto as habitações maias igualmente épicas acima do solo. Uma das estruturas mais famosas é o Castilho, também conhecido como Templo de Kukulcana, uma pirâmide impressionante que forma um dos marcos centrais de Chichén Itzá. Fica a menos de 3 quilômetros da caverna recém-explorada. Essa proximidade torna Balancu e os mais de 200 artefatos que contém um achado verdadeiramente importante. Como o contexto permaneceu selado por séculos, ele contém informações valiosas relacionadas à formação e queda da antiga cidade dos Magos da Água, e sobre aqueles que foram os fundadores deste local icônico, diz de Anda. Os itens encontrados até agora incluem incensários, recipientes de comida e recipientes para beber, muitos com a iconografia de Tlaloc, o deus da água e da fertilidade.
que aparece em diferentes formas nas antigas culturas mesoamericanas. Alguns dos artefatos contêm vestígios antigos de alimentos, ossos, minerais e sementes. Os pesquisadores puderam aprender ainda mais sobre as pessoas que um dia habitaram este espaço escondido há muito tempo. Provavelmente podemos esperar ainda mais descobertas, uma vez que a caverna se estende por centenas de metros, que ainda serão explorados em profundidade. Parte da razão pela qual os artefatos estão tão bem preservados, porque Balancu é um local inacessível e um esconderijo natural, chamando os arqueólogos a se curvarem e rastejarem enquanto viajam por ele, especialmente em trechos de apenas 40 centímetros de altura. Também não há muito oxigênio nas cavernas e cobras para enfrentar, mas ninguém está reclamando. Agora chega a fase de documentação, proteção e conservação deste lugar maravilhoso e único. Além disso, a equipe continuará a pesquisar, procurando por uma possível ligação subterrânea com a pirâmide próxima. Esperemos que isso nos leve até lá, disse Diane da Associated Press. Essa é parte da razão pela qual estamos entrando nesses locais, para encontrar uma conexão com o cenote abaixo de Castilho. A caverna redescoberta e os objetos dentro dela já servem como uma tábua de salvação inestimável, uma conexão rara e tangível entre uma cultura desaparecida e os exploradores de hoje, jovens e velhos. Eu não conseguia falar, comecei a chorar, disse Diane da National Geographic, contando a experiência de entrar na caverna pela primeira vez. Você quase sente a presença dos maias que depositaram essas coisas lá. Hoje, vamos dar uma olhada no que está acontecendo com essas geleiras derretendo. Não importa em qual campo da ciência você esteja interessado, seja astronomia, arqueologia ou mesmo biologia. Não há dúvida de que agora é um momento emocionante para se estar vivo. Constantemente estão sendo feitas descobertas que viram o mundo científico e tudo o que pensávamos que sabíamos em nossa cabeça. Parece que a cada semana aprendemos algo novo e estimulante que nos força a reformular o mundo como conhecíamos, bem como as possibilidades que estão diante de nós. O rápido derretimento das geleiras em todo o mundo devido ao aquecimento das temperaturas não é uma informação nova e é, sem dúvida, um ponto de preocupação para o futuro do nosso planeta. Os arqueólogos estão aproveitando ao máximo as consequências devastadoras da mudança climática, pois ela cria uma oportunidade incrível de explorar a vida alpina ancestral por meio do derretimento das geleiras. Uma vasta nova gama de sítios arqueológicos está sendo descoberta em áreas montanhosas devido à mudança climática, cada vez mais acelerada causada pelo homem. Tesouros arqueológicos extraordinários estão começando a emergir nos últimos anos do derretimento rápido das geleiras, desencadeando uma nova área de pesquisa especializada chamada de arqueologia das geleiras. Como o mercúrio continua a aumentar, os glaciologistas agora sugerem que até 95% das cerca de 4.000 geleiras espalhadas pelas áreas alpinas podem desaparecer até o final deste século. O arqueólogo Marcel Cornelissen está entre os pesquisadores que reconheceram que esse desastre natural criou uma oportunidade para expandir dramaticamente a compreensão da vida nas montanhas há milênios. Ele disse: "Estamos fazendo descobertas muito fascinantes que abrem uma janela para uma parte da arqueologia que normalmente não obtemos. Até recentemente pensava-se, por exemplo, que os povos pré-históricos evitavam escalar montanhas intimidantes. No entanto, uma série de descobertas surpreendentes foram obtidas desde o derretimento de geleiras, revelando cadeias de montanhas como os Alpes europeus, na verdade, fervilhando com a atividade humana por milênios. Nossos ancestrais são agora conhecidos por terem ido para as montanhas para viajar.
caçar ou passar o gado para novas pastagens. Christian Alf der Mauer, um arqueólogo do cantão de Uri, descobriu recentemente vestígios de uma antiga caça aos cristais, uma descoberta que ele descreveu como verdadeiramente excepcional. Ele disse: "Nós sabemos agora que as pessoas estavam escalando as montanhas a até 3.000 metros de altitude, em busca de cristais e outros materiais primários." A primeira grande descoberta arqueológica alpina a emergir do derretimento das geleiras foi a descoberta de 1991 de um guerreiro de 5.300 anos apelidado de Opsi. Seu corpo foi descoberto bem preservado na região montanhosa do Tirol, italiano. As suspeitas dos arqueólogos de que ele era um raro exemplo de um humano pré-histórico escalando os Alpes foram descartadas, já que agora vários vestígios antigos de pessoas cruzando passagens em grandes altitudes foram detectados. Um dos locais mais produtivos é a passagem de Schnidejoch, nos Alpes Berneses, a 2.756 metros acima do nível do mar. Os achados incluem um estojo de casca de bétula, um coldre para flechas, que se acredita remontar a 3.000 a.C. Desde então, também foram descobertos calças e sapatos de couro, além de centenas de outros objetos, alguns tão antigos quanto 4.500 a.C. Regula Gubler, também uma arqueóloga, disse em um comunicado: "É emocionante porque encontramos coisas que normalmente não é achado nas escavações. Isso inclui materiais orgânicos como couro, madeira, casca de bétula e tecidos, que geralmente sofrem erosão rápida, mas podem durar muito mais quando presos no gelo." No mês passado, ela liderou uma equipe para desenterrar uma nova descoberta nos Alpes de Berna, um barbante com nós ou fibras de planta que se acredita ter mais de 6.000 anos. A descoberta lembra os restos frágeis de uma cesta trançada do mesmo período, desenterrada no ano passado. No entanto, embora o aquecimento global tenha possibilitado essas descobertas extraordinárias, também é uma ameaça. Isso porque, se essas descobertas não forem encontradas rapidamente, os materiais orgânicos antigos liberados do gelo serão rapidamente destruídos.